Graça e paz, amados. Toda vez que a gente fala de falar da palavra, né? Algo é transformador dentro de nós. O Senhor, Ele nos ensina, Ele nos chama para perto. Ele, é como diz o Salmo 25, o Senhor quer revelar para aqueles que estão perto, Ele chama para você estar perto dele, para que seja revelado a intimidade dele para com o seu coração. O coração do Pai, Ele quer repartir com os seus filhos. E eu, hoje falando de ceia, falando dessa passagem, falando da Páscoa, a transição, né, sair da morte para a vida, o povo que foi tirado do Egito e levado para Canaã. Ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós vemos o povo saindo do pecado do mundo e sendo levado para Cristo, que é a nossa Betel. Hoje Ele é o lugar da adoração, Ele é o lugar onde nós vamos descansar e obter todas as coisas. E eu, ouvindo tudo isso, eu fiquei pensando a semana toda, o que fazer, o que falar e onde percorrer na palavra, né? E o Senhor me levou para vários textos. E hoje pela manhã, eu confesso que ontem eu acordei bem cedo e eu vim aqui para a sala, eles estavam ainda dormindo e eu fiquei aqui. Amados, eu tenho ocupado esse meu horário para estar com Jesus e ouvir dele. Aí eu coloquei uma canção, eu prefiro colocar uma canção em inglês, porque daí eu não vou me perder tanto em ficar cantando. Mas ali, meditando na palavra, trazendo a palavra para dentro de mim, e o Senhor foi construindo ontem e hoje pela manhã, a hora que eu estava aqui, né? Era umas 7 e pouquinho, eu já estava aqui na sala. E eu comecei a adorar, e eu senti a presença do Senhor me enchendo, me envolvendo, e o Senhor foi construindo algo em mim. Porque muitas vezes, amados, nós falamos da palavra, e eu poderia pegar vários textos para trazer. Lá em Êxodo 12, fala da primeira instituição, quando Moisés institui a Páscoa ali no meio do povo. Mas o Senhor, Ele começou a mover meu coração para o outro lado, e eu quero trazer você para esse ambiente que o Senhor me trouxe hoje. Está no livro de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim, que Jesus, Ele lava os pés dos discípulos. O Senhor aqui, Ele começa a mostrar o que era ser servo, o que fazer, como proceder, como manifestar, como estar na presença dEle. E o capítulo 13, verso 1, começa dizendo assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero parar aqui por enquanto. E eu quero começar a dizer para você que amor é esse. Que amor é esse que a gente não entende? Que amor é esse que a gente não sabe manifestar, que a gente não sabe revelar? Que amor é esse do Pai para conosco? Amados, para nós começarmos a entender que amor é esse do Senhor para com a nossa vida, eu quero que você volte um pouquinho, livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Quero falar de alguns versículos, algumas coisas. Eu quero ler nessa outra versão,
que é a NVT, que eu gosto muito. Livro de Mateus, capítulo 9, verso 9. Mateus 9, 9. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Amados, Mateus, ele era um judeu, cobrador de impostos, que trabalhava para os romanos. Ele era considerado, coloquei aqui, ele era considerado para com o povo de Deus ali, desprezível. Amados, por que Mateus era considerado desprezível? Porque Mateus, os pais dele eram judeus. Os pais dele, provavelmente Mateus cresceu ouvindo falar da vinda desse mestre, da vinda desse homem que iria trazer, cumprir as escrituras daquilo que Deus já havia falado com o povo. E Mateus ali, eu acredito, eu fico pensando assim, eu fiquei pensando muito em como Mateus agiu. E Mateus, eu acho que ele ouvindo e só ouvir e não ver mudança na vida de ninguém, porque as pessoas diziam que os fariseus aqui, a palavra sempre fala desses fariseus, que eles falavam do evangelho, mas não viviam o evangelho. Eles colocavam um peso sobre o povo, mas eles mesmos não viviam aquilo que eles estavam dizendo. Acredito que Mateus, vendo tudo isso, falou: quer saber? Eu vou viver minha vida, eu vou trabalhar, eu vou construir e eu vou fazer o que eu preciso fazer. E Mateus ali, amados, ele começou a trabalhar ali para os romanos. E eu fico pensando na situação de quando, olha só, Pedro, ele era um pescador, mas Pedro também tinha que pagar os impostos deles. E aí Pedro pescava, e quando Pedro não pegava nada, ele não tinha com o que obter o dinheiro para pagar os impostos. E Mateus tinha dia que chegava lá na casa de Pedro e batia lá e falava assim: Pedro, eu vim cobrar os impostos. E eu acho que Pedro tinha uma raiva, porque Pedro era todo sanguíneo. Pedro ficava: meu Deus, eu trabalhei, mas eu não consegui. E agora? E esse homem vem na minha porta e quer receber os impostos. E as pessoas olhavam Mateus e desprezavam Mateus. Amados, mas eu quero chamar a sua atenção de que quando Jesus, ele fala aqui na palavra dele, no livro de João, que ele amou os seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor estava fazendo menção desse dia na vida de Mateus. Sabe, eu vejo o Senhor hoje pela manhã, ele falava assim para mim: filha, você vai falar do meu amor, quem eu fui nessa terra, e não só a instituição da Páscoa, porque eu sou a verdadeira Páscoa, porque aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. E nós não temos que nos apegar às leis lá,
as coisas do Velho Testamento, porque o Senhor, ele veio e ele fala assim, que ele nos deu um novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ali ele estava demonstrando amor, misericórdia pela vida de Mateus. E a Bíblia diz que ele chamando Mateus e falou: Mateus, segue-me. E Mateus vai imediatamente. Mateus larga tudo e vai para a presença do Senhor. Amados, outro homem que nós vemos que também era um cobrador de impostos era Zaqueu. A Bíblia diz que o Senhor passando por um lugar e vê Zaqueu em cima da árvore, porque Zaqueu, ouvindo falar, provavelmente ali, eu não entrei nessa passagem, mas eu acredito que Mateus já estava andando com Jesus naquele momento. E ele vendo um outro cobrador de impostos ali junto com Jesus, ele fala: meu Deus, tipo, a salvação para mim, porque eu sou um pobre pecador. E agora ele estava tipo que nem Isaías: meu Deus, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou impuro, e os meus olhos agora estão vendo o rei. E ali ele vê Jesus, Jesus enxerga Zaqueu naquela árvore, e Jesus olha para ele. Amados, havia uma multidão que alcançava, que andava com Jesus, que apertava Jesus. Porque se nós formos ver lá no Sermão do Monte, havia uma multidão de pessoas. Se nós formos olhar para a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que foram mais de 5.000 homens. 5.000 homens que foram alimentados naquele dia, fora mulheres e crianças. E nós sabemos que as mulheres, elas caminhavam com Jesus. Muitas mulheres andavam com Jesus. Então havia uma multidão de pessoas. Mas o Senhor, eu quero dizer hoje para você, que o Senhor, ele tem o seu olhar específico para a sua vida. Amém. O Senhor, ele está te vendo onde, na sua improbabilidade daquilo que você está vivendo, o Senhor está de olho em você. Porque Jesus olhou Zaqueu naquela árvore, e ele vendo Zaqueu, ele falou assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero estar com você na sua casa. Amados, hoje é o dia que o Senhor quis estar conosco na nossa casa. Hoje foi um dia ao qual eu fiz algo diferente na minha mesa. Na hora do meu almoço, o Senhor me moveu de manhã aqui. Ele falou: filha, se você quer estar comigo, me chame para a sua mesa. E eu falei: Senhor, mas eu chamo o Senhor todos os dias para a minha mesa. Ele falou: mas revele aos meus filhos que você me chamou. E eu falei para Maria Eduarda, a hora que ela foi arrumar a mesa, eu falei: Maria, ela arrumou 6 lugares. E eu falei: Maria, você vai arrumar um outro lugar na mesa, que Jesus vai almoçar conosco hoje. E ela ficou olhando para mim, eu falei: você vai pôr um prato, você vai servir o meu convidado de honra. E nós estivemos aqui. E na hora que nós fomos orar, amados, o Senhor me encheu de tal forma que ele falava: isso, ainda que seja simbólico, é real. É real. Amados, ele está para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, nas alegrias e nas tristezas. E naquele dia, ele chamou Zaqueu e falou: Zaqueu, hoje eu quero ir para a tua casa. E Zaqueu, amados, a Bíblia diz que Zaqueu ali, naquele momento, ele desce da árvore e ele chega perto de Jesus. E ele vai para casa, Jesus vai para a casa dele. E quando ele chega lá, amados, o que me impressiona é que Jesus não tinha falado absolutamente nada com ele. Jesus não chegou para ele e falou: cara, você é um cobrador de imposto, você vive de extorquir as pessoas, você vive de defraudando o povo, você tira daquele que não tem. Não, Jesus não chegou acusando ele. Mas eu sei que quando a presença do Senhor está sobre nós, nós somos constrangidos por esse amor. Amém. Por isso que eu comecei a falar, porque Jesus amou os teus e amou até o fim. E nós somos constrangidos por esse amor. E esse amor invadiu Zaqueu de tal forma que Zaqueu olhou para ele e falou assim: Senhor, se eu defraudei alguém,
se eu fiz mal a alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o Senhor olha para Zaqueu e diz: hoje a salvação chegou a essa casa. Amados, sabe por que eu comecei a falar de Zaqueu? Porque se nós vemos aqui no livro de João, quando Jesus, volta lá um pouquinho, João 13, que nós começamos a ler. Quando a gente vê aqui no 12, um pouquinho antes do 12, o capítulo 12, no verso 44, fala assim: e Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim? João 12, 44, amém? Quem crê em mim? Quem em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Olha o verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Amados, quando eu li isso aqui, eu já li isso aqui. Só que hoje, quando eu li, o Senhor falou de maneira tão tremendamente diferente comigo. Ele falou: minha filha, o problema é que as pessoas olham e me vê e acham que eu já venho com chicote na mão, dizendo: olha, se você não me recebe, você vai para o inferno. Amados, e o Senhor diz, sabe por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui ele continua dizendo, e olha só o que ele fala. Ele fala assim no 48: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra que Jesus diz que ele vinha proferindo é a própria palavra de Deus. Amados, é aquilo que o Senhor falou aqui no Antigo Testamento, que ele nos ensinou, que ele ensinou o povo a guardar as leis, a guardar as ordenanças, a guardar os mandamentos. Quando ele olha para Josué e ele chama Josué e ele fala assim: olha, Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso? Ele olha para... A gente vê a palavra e nós vemos o Antigo Testamento e o Senhor fala para Josué: olha, Josué, medite nessa palavra de dia e de noite, para que tudo que fizeres te vá bem e você seja próspero em todas as coisas. Jesus, quando vem, ele diz a mesma coisa, só que agora de uma maneira ao qual nós olhamos para a pessoa de Cristo e nós vemos a própria palavra sendo manifesta. Amados, e quando ele olha para Zaqueu, ele fala: Zaqueu, eu não quero te julgar. Mateus, eu não vou te julgar, porque quem vai te julgar é a própria palavra. Eu vim aqui para que você seja salvo. Eu estou nessa terra para salvar todo mundo. A Bíblia diz que ele fala que todos aqueles ao qual o Pai enviou a ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Amados, de maneira nenhuma. Poderia ter o pecado que fosse, ele não levaria em conta só o pecado, mas principalmente ele atrairia o pecador para a salvação, que era ele próprio. E eu caminhar transformaria a vida dessas pessoas. Foi isso que ele fez com Mateus, foi isso que ele fez com Pedro. Quando eu comecei a falar de Pedro, e Pedro era um pescador, e Pedro estava ali pescando, e ele, aquela confusão na vida de Pedro. Quando a gente chega lá em Lucas 5, e Jesus chama Pedro, empresta o barco dele, ao qual ele tinha se frustrado uma noite toda, e ele vem, e Jesus chama, diz a palavra ali no livro de Lucas 5, que Pedro, depois de pegar aquele monte de peixe, a rede dele rompeu, porque Pedro ainda não tinha estrutura para tudo aquilo que Deus tinha para ele. Mas Pedro, depois de uma pesca grandiosa que ele ganhou, que ele teve ali naquela noite, diz que ele, deixando o barco, abandonando tudo, ele seguiu Jesus.
Amados, e Pedro, nesse momento que Pedro começa a seguir Jesus, é o momento que o Senhor começa a transformar a vida de Pedro. E eu quero chegar aqui no livro de João, de novo, no capítulo 13, que Jesus está lavando os pés dos discípulos. E daí Jesus ensina-os como seria. Mas Pedro, amado, cheio da sua... como é que eu vou... Exposição. Não, a sua explosão. Porque Pedro era aquele assim, que falava e depois ele via se ele ia dar conta de fazer aquilo que ele estava dizendo. E Pedro, naquele momento de ímpeto, de explosão, de amor, de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero estar com você. Ele pega e fala assim, olha, lá no livro de João, no capítulo 13, Pedro, ele fala assim, no verso 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Olha só, Pedro, ele naquele ímpeto, ele fala assim, ó, imagina, você tá doido que você lava meu pé, eu que lavo o seu. E Jesus olha para Pedro e fala: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro, naquela explosão, porque Pedro era muito intenso, Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, não somente os pés, mas também lava as mãos e a cabeça. Aí Pedro, ele se entrega e fala: meu Deus, eu quero esse homem, eu quero tudo que ele tem, eu vou fazer tudo que ele faz. E o Senhor fala: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Aqui o Senhor estava falando de Judas, que iriam trair. Amados, mas eu quero trazer para você hoje e para nós que assim como Jesus, ele veio e ele manifestou e ele entrou na vida de Mateus e ele transformou a vida de Mateus. E ele entrou na vida de Pedro e ele transforma a vida de Pedro. E eu quero trazer outras pessoas. Jesus, aqui no livro de João, no capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher. A mulher do poço, a mulher de Samaria. A mulher que tinha 5 maridos e o que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. Então o Senhor, ele começa a mostrar vários tipos de pessoas com vários tipos de pecados, para que nós não venhamos dizer assim: ah, mas o Senhor curou só, o Senhor transformou o cobrador de imposto. Não, mas o Senhor transformou o Pedro, que era muito sanguíneo, falava o que vinha na cabeça dele. Ah, mas o Senhor transformou agora a mulher, que ela tinha 5 maridos, que a gente pode observar hoje, como se aquela mulher que ela teve um casamento, ela se divorciou e ela teve o segundo, ela se divorciou e hoje ela pode estar no terceiro, no quarto e ainda ela não encontrou o que ela precisava, porque essa mulher, ela só parou a procura dela quando ela encontrou Jesus. E eu quero dizer para você que a sua procura pode acabar hoje. Amém. Porque Ele também está aqui para fazer com que você cesse todo esse sofrimento da sua vida. E ali nós vemos também que o amor do Senhor pela mulher pecadora, que quando aquela mulher chega, ela unge os pés do Senhor. Jesus, ele entra na casa do fariseu e o fariseu não dá para ele, não beija ele, não lava os pés dele e chama ele para comer ali, para meio que fazer uma média com Jesus. E aí o Senhor chega e essa mulher chega de mansinho na casa dele e ela entra e a Bíblia diz que ela, um vaso de alabastro, ela joga e derrama sobre os pés do Senhor e ela lava esses pés e ela enxuga com os seus cabelos. E eu vejo esse amor dessa mulher por ele. E aqui nessa passagem o Senhor fala assim, que o fariseu pega e fala assim: olha,
Se você soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem era essa mulher. Amados, como aquele dia naquela mulher no poço, quando as pessoas olhavam e ele, à medida que ele foi falando com ela, ela viu, vejo que tu és um profeta, porque ele começa a revelar tudo que há dentro dela. A mesma coisa ele faz ali na casa do fariseu. E ele chama, e ele olha para o fariseu e ele conta uma história, conta uma parábola para o fariseu e fala assim, olha, se tiver duas pessoas que um deve, eu vou colocar um valor aqui, um me deve 500, outro me deve 50, mas a dívida de ambos são perdoados. Qual tem maior gratidão? E ele fala, certamente o que devia mais. E ele fala a verdade. Pois é, assim essa mulher, aqueles ao qual muitos pecados são perdoados, porque ele olha para ela e diz, porque ela tem muitos pecados. E ele fala ali que ela tinha muitos pecados. Ele fala assim, mas eu perdoo todos esses pecados. A quem muito é perdoado, muito ama, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E ele começa a dizer ali para o fariseu, ele fala, olha, eu cheguei na sua casa e você não fez nada por mim. Mas essa mulher, enquanto ela chegou, ela pôde se chegar a mim, ela não parou até agora de me beijar, de me adorar. Amados, esse é o nosso propósito diante da presença do Senhor, adorá-lo, nos rendemos aos teus pés, porque os nossos pecados, amados, não são poucos, eles são muitos. Nós pensamos, porque eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, o meu pecado é menos do que o meu irmão, mas talvez a minha língua, ela falou muito mais, ela incendiou muito mais, talvez o meu olhar condenou muito mais, talvez a minha mão deixou de fazer o que precisava fazer, talvez o meu coração impuro trouxe, ao invés de ter trazido vida, trouxe morte para algumas pessoas. Então nós não olhamos para esse âmbito, nós olhamos só para aquilo que está aparente. E o Senhor, ele veio dizer para mim e para você que assim como Samuel, Deus, ele manda Samuel na casa de Jessé para ungir Davi, e ele fala assim, olha, você olha o exterior, mas o Senhor, Deus falando para Samuel, você vê o que está por fora, mas eu olho o que está dentro. Amém. E é isso que o Senhor Jesus veio, quando ele expõe aquelas coisas diante das mulheres, dessa mulher no poço, quando ele fala assim, olha, a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, ele está dizendo para ela, chega, não é mais em monte, não é em Jerusalém, mas agora é dentro de você, eu quero trabalhar dentro de você, eu quero tirar essa sujeira que está dentro de você. Foi isso que ele fez com Mateus, foi isso que ele começou a fazer com Pedro, e foi isso que ele estava fazendo com aquela mulher. E essa mulher pecadora chega diante dele, ele olha para ela e fala, os teus pecados são perdoados, porque ele olha e tem um encontro com o coração dela. Amém. E é isso que o Senhor quer fazer hoje. Hoje nós estamos falando de um dia de Páscoa, que é a transição da morte para a vida. O Senhor, ele é a própria ressurreição, e ele quer nos tirar deste mundo de engano, desses pensamentos que nós achamos que somos tal, mas olhar para nós e dizermos, filho, você precisa ser curado, você precisa ser salvo, e eu estou aqui para isso. Porque o Senhor diz que aqueles que acham que não precisa de nada, ele fala, então fica aí na sua posição, fica como você quiser. Mas aqueles que sabem, aqueles que reconhecem que precisam de cura, eu sou a cura. Aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, eu sou a sua salvação. E amados, o Senhor começou a fazer isso. E eu quero que quando... Vou falar de Pedro, porque Pedro, ele é a pessoa que o Senhor revela para mim, assim como se fosse eu. O Senhor fala para mim, olha, você é que nem Pedro, para mim. Você é aquela que quer ir lá, quer fazer, mas daqui a pouco suas palavras já derrubou tudo, você já está fazendo coisas que não era para fazer, e eu quero te demonstrar. E hoje de manhã o Senhor falou assim comigo, que eu vejo, Jesus falando de Pedro, para mim, eu vejo, além das imperfeições,
e encontro uma pedra preciosa escondida dentro de Pedro. E eu encontro uma pedra preciosa escondida dentro de você. Amados, o Senhor, Ele encontra essa pedra no meio de todas as imperfeições da sua vida, no meio de todas Amém. as frustrações da sua vida, no meio de toda a improbabilidade. Você olha para você e você se vê assim: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Mas o Senhor olha e vê o que temos de melhor. Amém. E não o que vai nos acusar. Porque acusador, amados, nós já temos um que fica lá de dia e de noite. Mas também nós temos um Salvador, que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém? E eu quero agora também falar, eu estou vendo aqui a hora, porque eu não quero me avançar, 7h30. Porque eu falo, né, e o Marco daqui a pouco ele fala. Eu quero falar de uma outra pessoa, que agora está num outro âmbito. Porque eu vejo o Senhor Jesus, Ele tratando com a pecadora, a pobre, a ralé, mas também eu vejo o Senhor tratando com os homens, os líderes, os fariseus, os homens lá na sinagoga. E a palavra diz, amados, e eu até falei para o Marco, acho que foi ontem, que eu falei para ele, vou tirar um pouco o óculos, porque não dá tanto. Mas eu falei para ele assim, quando nós vemos lá no livro de João, no capítulo 3, e nós vemos o Senhor falar e manifestar sobre Nicodemos. E Nicodemos ali, ele vai ter com Jesus de noite, escondido. Amados, para mim, essa é minha opinião. O Marco tem a dele, eu tenho a minha, talvez você tenha a sua diferente. Mas para mim, Nicodemos, naquele momento, que ele teve ali com Jesus, o Senhor mudou algo dentro dele. Mudou uma chave dentro dele. Nicodemos era um homem que ele era um mestre. Ele ensinava sobre o Pentateuco, ele ensinava sobre a palavra, ele lia nas sinagogas os livros de Isaías e as profecias que Deus falava a respeito da vinda do Salvador. E daqui a pouco, de repente, o Salvador está diante dele. E ele fala assim, cara, como que você é o Salvador? Sendo que eu imaginava que ele viria de uma outra forma. E agora você vem e você anda com os publicanos, você anda com os pecadores, você anda com a mulher adúltera, você está no meio desse povo, você cura o leproso, você tira o endemoniado daquele lugar, você expulsa esses demônios. Que você não é o Salvador, não pode ser. Isso é meio bagunçado. Você é totalmente bagunçado, você é fora da caixinha. E ali ele pega e o Senhor expõe o coração dele para Nicodemos. Mas o que me chama a atenção tá lá embaixo. Olha só, agora eu quero trazer você para um outro lado. Antes de nós irmos lá, vamos para Jairo. Eu quero falar de Jairo. Jairo, ele era um líder lá na sinagoga. Jairo, ele era um dos principais. Então Jairo era o cara que falava também lá na congregação, ele expunha as escrituras, ele ensinava. Então ele estava num outro âmbito. Então eu vejo assim que Jairo, ele era um homem importante. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso não privou Jairo de passar por adversidades na vida dele. Olha só, isso não privou Jairo de passar por um drama familiar. Não privou. Muito bom. Jairo viu o poder e o amor de Jesus manifesto na sua vida e na vida da sua filha. Mas principalmente, Jesus quis quebrar a religião, a religiosidade que havia dentro de Jairo. Amém. Jesus olha para Jairo e pega e fala assim, Jairo, calma, calma. Quando o Marco começou a falar do fermento hoje, da Páscoa, o Senhor falou para mim de um fermento também que
que para mim está relacionado. O fermento fala, quando eu que gosto de fazer pães, o fermento, eu ponho o fermento na massa para quê? Para que Cresce. acelere o crescimento. Ele pega e cresce. Tem uma aceleração ali. Catalisador. Tem uma aceleração. E se nós formos ver lá, olha só como a palavra ela está interligada. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, quando nós falamos da Páscoa, eu quero só fazer menção disso para que nós entremos nesse aspecto de Jairo. Êxodo, capítulo 13, no verso 2, no capítulo 12, Moisés começa a instituir a Páscoa e fala como que ela deve ser feita. E no capítulo 13, olha só, verso 3 diz assim: disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. O Senhor falou: para a aceleração, fica aqui, porque vocês vão lembrar, vocês vão fazer menção, vocês vão parar e vocês vão aquietar e vocês vão saber o que Deus, e vocês vão, sabe quando a gente fala de ruminar, que, como é que é o nome do bicho que rumina? A vaca. Olha só, a vaca, ela come lá a comidinha dela e ela fica come. E daí Volta depois ela volta com a mesma comida e come. E o Senhor está falando para nós assim: olha, vocês têm que ruminar os meus feitos na sua vida. E isso o Senhor faz menção para nós. Olha que lindo, olha que lindo. O Senhor faz menção desse ruminar lá em 1 Coríntios 11, quando ele parte a ceia com os discípulos. E ele fala assim: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele está dizendo assim, ó, você vai ficar ruminando, você vai pensar, você vai trazer a memória, tudo que eu fiz, tudo que como eu agi, como eu manifestei, amado. E o Senhor, ele pega agora, ele está ali diante de Jairo, ele fala: Jairo, você conhece as escrituras, não conhece? Pois bem, vamos trazer a memória agora. Quem é esse Senhor? Quem é o Filho de Deus que vem sobre a terra? Porque você leu Isaías no templo, e Isaías diz que o cordeiro viria e ele seria levado como ovelha muda diante do matadouro, e os pecados da humanidade estariam sobre ele, e as dores da humanidade estariam sobre ele, e o castigo que traria paz estaria sobre ele, e pelas pisaduras dele vocês seriam curados. E a própria vida está diante de Jairo e diz para ele assim: filho, a sua filha não está morta, ela dorme. E vem a má notícia e chega até Jairo e fala: Jairo, não incomode mais mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus, é como, sabe, eu vejo isso, muitas vezes eu vejo o Senhor, sabe quando você quer falar com a criança e que você pega no rosto da criança e fala: olha para mim, olha para mim, e você traz a atenção todinha dela para você, para que aquilo que você fale, ela tenha conexão com você. O Senhor olha para Jairo e diz para ele: não temas, crê somente. Jairo tinha acabado de ver a mulher que tinha fluxo de sangue. Provavelmente Jairo conhecia aquela mulher. Provavelmente Jairo já ouvia falar daquela mulher. E ele vê agora a mulher tocar em Jesus e ser curada. Não foi Jesus que tocou nela, foi ela que tocou nele. A diferença está aí. Quando nós tocamos no Senhor, dele sai a virtude. Quando ele toca em nós, somos abalados. A nossa estrutura é abalada. Jesus agora está tocando em Jairo. E a religiosidade dele está sendo abalada. Está sendo quebrada, está sendo confrontada. E o Senhor, ele traz esse confronto para
para nós, mas não para nos rejeitar, mas para dizer para nós, como se ele pegasse nos nossos rostos e dissesse: filho, Amém. eu estou falando com você. Em nome de Jesus. Sou eu quem falo com você. Não é a TV, não é o jornal, não é o STF, não é o governador, não é o prefeito, o presidente, não é. Sou eu, aquele que te cura. Amém. Sou eu que falo com você. E as minhas palavras, o Senhor diz assim, ó, as minhas palavras, elas são verdade e vida. Olha isso. Jesus agora confronta Jairo. E Jairo tem a oportunidade de confiar no Senhor. Amados, o Senhor está nos dando oportunidades de nós confiarmos naquilo que Ele fala. Hoje é um domingo de Páscoa. Nós comemoramos o dia da ressurreição de Cristo. E se ele dizia quando andava por essa terra que, olha, importa que o Filho do Homem padeça, morra, vai à cruz, mas ele ressuscitará e erguerá o trono caído de Davi. Amados, se ele disse que ele faria isso e ele fez, o que mais será que ele pode fazer nas nossas vidas? E ele está dizendo: lembre-se das minhas palavras. Lembre-se do que eu disse a você. Lembre-se das promessas. Paulo, olhando para Timóteo, diz lá em 1 Timóteo 1,18, diz para Timóteo assim: olha, Timóteo, combate o bom combate firmado nas promessas que anteriormente eu falei ao teu respeito. Elas se cumprirão. Elas se cumprirão. Combate o bom combate. O que é combater o bom combate? É diante da incredulidade lançar ela fora e ficar com a esperança que ele nos traz. É diante a morte trazer a vida, porque ele mesmo nos prometeu. Amém. É diante daquilo que todos estão nos dizendo, estão nos jogando fora: você é pecador, você não é imundo, você é corrompido. E o Senhor está dizendo: há uma pérola dentro de você e eu resgato ela. E é isso que nós temos que nos apegar, a esta palavra que traz vida, a esta palavra que traz ressurreição para nós. Nós vivemos hoje a ressurreição novamente. Amados, estamos fechados dentro de casa. Há um vírus aí fora que tem deixado muitas pessoas temerosas. Hoje, falando com uma pessoa, você via nos olhos dela o medo de dizer assim: esse vírus pode me chegar, mas eu não vejo as pessoas olhando para mim e dizendo assim, olha, o medo de dizer assim, ó, se Cristo vier hoje eu vou morrer, eu vou pro inferno. Eu não vejo as pessoas dizendo isso, mas elas têm mais medo daquilo que elas veem do que aquilo que elas não veem. Mas o Senhor, Ele pode estar como um Deus invisível, mas Ele é real. Ele é real. E Ele cumpre cada uma das tuas palavras. Por isso que Jesus, Ele disse assim: olha, eu vim a esse mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. Porque o Senhor sabia que havia muitos dedos sobre nós nos acusando. Ele fala assim: olha, retire o dedo que acusa. Retire a palavra de peso. Amados, o que esse mundo está precisando é de amor. É de amor. Ele não está precisando mais de alguém que diga: olha, eis que te digo que você vai para o inferno. Esse mundo não está precisando disso. Porque se o Senhor viesse com esse discurso, amados, essa palavra não estaria recheada de pessoas que acreditassem nele. O Senhor primeiro, Ele amou. E depois Ele tratou no caminho. Nós somos amados e recebidos na família de Deus, porque vamos ser tratados para entrarmos no reino que já nos foi preparado. Nós não entramos nesse reino de qualquer jeito, mas também nós não recebemos, mas nós recebemos o Senhor da maneira que estamos, porque o Senhor diz: vinde como estais. Olha, Ele fala assim: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amados, mas quantas pessoas têm colocado fardos pesados sobre nossos ombros? Quanto a
religião tem botado sobre os ombros das pessoas um fardo pesado, que ela não consegue carregar. E ela tem uma aparência aqui nesse vídeo, vocês me veem de um jeito, mas quando eu pago ali, ó, a minha família me vê de outro. Porque eu quero ter uma aparência, mas eu não quero ter uma vivência daquilo que eu sou. E o Senhor está mais preocupado como do modo que eu vivo, como do modo que eu aparento. E ali Jesus, ele olha para Jairo e transforma a vida de Jairo. Eu já estou acabando, amados. E agora, eu quero terminar aqui no livro de Lucas, no capítulo 22. Vá comigo. É uma palavra que eu falei para o Marco, que o Senhor tem me moído nessa palavra. Amados, só de falar já dá a garganta ficar seca. Lucas 22. Lucas 22, Verso 61. Eu vou ler do 54, para nós termos uma ideia. Amém? Deixa eu dar tempo aí. Lucas 22, 54. Diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Amados, quantas vezes temos seguido o Senhor de longe? E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amados, essa passagem que a gente leu aqui em João 13, João 13, no verso 36, diz assim: Perguntou-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aqui no livro de Lucas, a gente vê Pedro negando Jesus, onde Pedro disse que morreria por ele. Amados, eu quero dizer que aqui Jesus estava sendo Pedro, estava sendo preso, entregue para Pilatos, para que se cumprisse o propósito.
Mas o que eu quero atentar hoje é que Jesus morreu não porque ele não quis falar quem ele era, mas Jesus morreu porque ele tinha um propósito. Aleluia. Resgatar a minha vida. Resgatar a sua vida. Aleluias. Resgatar teus filhos. Resgatar teus netos. Resgatar teus bisnetos que você nem conheceu ainda. Mas o propósito dele era nos resgatar. E Pedro, ali, passando por uma situação difícil onde ele poderia ser preso. E ele sabia que ele poderia morrer. Ele sabia. Mas Pedro anteriormente disse para ele: Jesus, eu morro por você. Mas diante de uma pressão, de uma sociedade que levava Jesus para ser condenado, Pedro optou por salvar a sua própria vida. Amados, será que nós, nos dias de hoje, também não estamos optando para salvar a nossa própria vida? Talvez nós estamos dizendo para o Senhor aqui na nossa casa: Senhor, eu amo o Senhor. Senhor, eu quero o Senhor. Mas quando nós colocamos o pé lá fora, nós olhamos para a situação, nós olhamos para o caos, e nós temos temido pela nossa própria vida, e nós temos visto e fingindo que não vemos. E eu quero trazer hoje para você que Jesus, o que ele fez com Pedro, ele está fazendo comigo já tem uma semana. E ele quer fazer com você. Tem momentos que Jesus não vai falar. Tem momentos que Jesus só vai olhar. Mas o olhar dele não é um olhar de julgamento que nos acusa e nos condena. Mas o olhar dele é um olhar que nos salva e que nos ama. Com tanta intensidade. Porque Jesus, quando olhou aquela mulher que ungiu os pés dele, o olhar dele para ela foi de amor. O olhar dele para o mundo foi de amor. O olhar dele para a sua vida é de amor. Ele está dizendo hoje para mim e para você assim: filho, há sonhos que foram perdidos, há projetos que foram esquecidos, há um chamado para a sua vida que está adormecido. Mas assim como eu pude me entregar por amor de você, talvez hoje seja o seu sábado do silêncio. Talvez hoje seja o seu sábado da desesperança. Talvez hoje seja o seu sábado de como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que eles eram discípulos e eles caminhavam com o Senhor. E eles olharam e falaram assim, Jesus olhando para eles, disseram para eles assim: olha, cara, será que é só você que não sabe o que está acontecendo nesse mundo? Onde você estava? Que você não sabe das notícias? Aquele que nós achávamos que era o Salvador, que era o Cristo, hoje ele morreu. A nossa esperança se acabou. Mas eles não sabiam que era o próprio Cristo que estava com ele. Talvez o Senhor tenha trazido pessoas para andar do seu lado, para abrir os teus olhos através da palavra. Porque naquele momento, conforme Jesus falava da palavra, e hoje nós participamos de ceia, e o Senhor falou hoje comigo assim: filha, a ceia, essa comunhão, você comigo, os teus olhos são abertos. Você abre os teus olhos, cai as escamas que impediam você de ver. Amados, e ali, aqueles discípulos puderam ver que o próprio Deus estava com eles. E Jesus, fitando os olhos em Pedro, disse: Pedro, eu quero dizer que você vai errar comigo. Eu quero dizer que você vai falhar, tem dias.
Eu quero dizer que você diz que me ama, mas você vai me negar. Mas eu quero te dizer que o meu amor, ele vai encobrir essa multidão de pecados. E ele vai te chamar para mais perto. Porque o que eu tenho para você é algo tão grandioso e tão glorioso que você não imagina. Porque Jesus depois, ali no capítulo 20, ou 21, acho que João 21, Jesus ressuscita e Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a fazer o que ele queria, porque ele olhou para Jesus e ele não teve coragem de chamar ele. Ele não teve coragem de dizer, eu sou cristão, eu sou seguidor deste homem e ele é o Filho de Deus. Ele não teve coragem naquele dia. E ali diz que Pedro chorou tão amargamente, amados. Eu imagino, eu não sei, mas eu imagino a dor de Pedro. E eu olhava e falava, meu Deus, eu caminhei com ele, eu dormi com ele, ele curou a minha sogra, ele fez uma pesca, ele transformou a minha vida, ele mudou a minha casa, ele mudou minha história, ele fez eu de um simples pescador, num homem agora totalmente transformado, que pode falar, que pessoas olham para mim e eu sei que eu tenho uma autoridade na minha vida, mas diante dessa circunstância eu não consegui dizer que ele era o Senhor. E Pedro chora tão amargamente que Pedro abandona tudo e volta às práticas antigas. E eu quero te dizer que o olhar do Senhor hoje para a sua vida é para te dizer, pare, não volte às práticas antigas. Eis que eu tenho uma boa nova para você. Eu morri naquele dia, mas hoje é o dia da ressurreição. Amém. Hoje é o dia da vida retornar. Hoje eu tomo as chaves do inferno. Hoje eu tiro o cativo do seu cativeiro. E eu trago a luz para esta terra. Eu sou a luz que vai brilhar. Amém. Eu sou a vida manifesta. E Jesus olha Pedro lá pescando e Pedro vem. E quando Jesus olha para Pedro, chama Pedro, eu acredito que eles tiveram um abraço tão gostoso. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, eu te amo. Porque o Senhor sabia que ele amava. Mas o Senhor, ele disse para Pedro, Pedro, apacenta o meu rebanho. Aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala para o Senhor, eu te amo. E o Senhor diz, pastoreia o meu rebanho. E aí o Senhor pergunta novamente para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro ficou tão entristecido, porque eu imagino, amados, que quando o Senhor faz muitas perguntas normalmente para nós, dá a impressão que a gente não está falando a verdade. Mas o Senhor não queria que Pedro, mas o Senhor queria confirmar aquilo, selar, aliançar aquilo que Pedro estava falando para ele. E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor olha para ele e fala, Pedro, apacenta a minha igreja. Sobre você, Pedro, eu coloco a minha igreja, eu alicerço a minha igreja. E a palavra diz que Pedro foi até João. Atos dos Apóstolos, vem a descida do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar ele só. Eis que eu envio o Consolador, o Espírito Santo, ele estará com você, amado, o Espírito Santo está em você. O Senhor fisicamente saiu daqui, mas o Espírito dele está sobre nós. E a palavra diz que a palavra dele são verdade e vida. E ele traz vida toda manhã para nós. E Pedro foi antes do Pentecoste, depois Pedro foi outro. E amados, eu quero te dizer que nesta noite há uma liberação do Senhor para as nossas vidas. Há um Espírito Santo sendo liberado por nós e para nós, para que nós venhamos desfrutar daquilo que Ele tem.
Há ressurreição para a sua vida, há ressurreição para os teus sonhos, há uma nova história sendo escrita, há um amor que foi derramado. O Senhor pagou o preço por nós. Nós nunca vamos saber qual preço foi esse, mas nós sabemos que foi dolorido. A via que ele caminhou foi muito pesada, porque ele sabia que nós não iríamos aguentar. Mas ele diz para nós hoje: filho, cessa o choro, porque eu venci a morte, eu venci todas as coisas e trouxe a você hoje. Rasguei o véu e você hoje tem livre acesso ao Pai. Eu comprei de volta para Deus povos, tribos, línguas e nações. Eu trouxe todos de volta para casa. Amados, por isso nós podemos nos alegrar, porque nós estamos de volta na casa do Pai. E lá, e lá desfrute da presença dele, porque é tudo que precisamos.